Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um episódio do Mirai Responde, então vem comigo. Começando aqui pela pergunta mais repetida para mim no Instagram: o acontecimento em Israel vai impactar a bolsa? Será que a guerra em Israel vai impactar o mercado financeiro nacional e internacional? Qual o impacto da guerra nos investimentos? Há como minimizar ou se proteger? Muito bem, vamos tratar a respeito disso. Como vocês bem sabem, foi deflagrada uma guerra entre Israel e o grupo Hamas. De um lado, temos o grupo Hamas podendo receber apoio do Irã e eventualmente até mesmo da China, e de outro, temos Israel, que pode acabar recebendo apoio principalmente dos Estados Unidos. Mas qual seria o impacto econômico inicial, ao menos em relação aos mercados financeiros? Seria em relação ao preço do petróleo. O preço do petróleo deve continuar disparando. Na verdade, na última semana ele teve uma correção e agora deve disparar. É o que se espera. Por quê? Porque Israel se localiza no Oriente Médio, como vocês sabem. E o Oriente Médio é um dos maiores produtores e vendedores de petróleo no mundo. Só para você ter uma ideia, no ano de 2022, o Oriente Médio deve ter recebido uma arrecadação por conta do petróleo de 1,3 trilhão de dólares. Dessa forma, em havendo uma guerra, o mercado já especula eventual queda na produção do petróleo, porque afinal de contas você terá pessoas guerreando e isso impossibilita uma produção maior de petróleo. Algo muito simples. E, considerando o fato de que o Brent já vem subindo, pelo menos desde junho de 2023, saindo de 76 dólares o barril para o topo de 95 dólares, e houve essa correção na semana, deve haver uma reversão com a continuidade de tendência de alta, podendo o petróleo eventualmente alcançar aqui a região dos 100 dólares, que foi o topo de 2022, que ocasionou toda aquela arrecadação ao Oriente Médio. Por consequência da alta do preço no barril do petróleo, que pode ser especulativa no primeiro momento, mas pode se confirmar de fato como uma alta por conta da queda na produção, empresas brasileiras como Petrobras, PetroRio, 3R Petroleum e PetroRecôncavo podem vir a se beneficiar. Afinal de contas, com um barril do petróleo mais caro, com um petróleo mais caro, essas empresas conseguem vender a um preço mais alto, logo lucrar mais em virtude disso. Então a maneira de se proteger, como muitos acabam perguntando, dessa alta é justamente ganhando dinheiro com ela, ou seja, se posicionando em empresas que se beneficiam dessa alta. Essa é a melhor forma de todas. Só que no Brasil estamos com uma dificuldade adicional, que é a nova política de preços da Petrobras, de tal modo que mesmo com a alta expressiva do preço do barril do petróleo, isso não deve ocasionar automaticamente um aumento na receita e no lucro dessas empresas. Portanto, no primeiro momento, teremos uma alta especulativa no preço do barril do petróleo e dessas ações. Depois veremos os desdobramentos se de fato haverá uma queda na produção de petróleo em razão desse conflito armado, e aí então, aí sim veremos tudo isso se refletindo nos balanços dessas empresas. Só que é importante sempre ressaltar o seguinte: durante a adversidade é tarde demais para ser cauteloso, de tal modo que você se protege antes que esse tipo de conflito aconteça, não depois. No depois, geralmente você vai cometer alguma sardinhagem, comprar a ação já mais cara, porque você tenta comprar agora e a ação disparou, você vai comprar no topo. Não é uma boa ideia. Além disso, podemos ter o quê? Clara aversão ao risco em virtude da maior das incertezas, que é uma guerra. Aversão a risco significa o quê? As pessoas e as entidades não querem correr riscos na renda variável, por isso elas buscam a renda fixa. E isso vem acontecendo antes mesmo dessa guerra, porque como a meta de inflação norte-americana ainda está longe, temos uma inflação próxima de 4% e uma meta de 2%, o Fed vem sinalizando que vai continuar aumentando seus juros. E com os recentes dados de emprego nos Estados Unidos, com uma geração de emprego acima do esperado, a tendência é que a inflação continue descontrolada e longe da meta do Fed. Por quê? Porque pessoas empregadas significa pessoas com renda, e renda gera inflação. Pessoas consumindo, pessoas com renda consomem, e o consumo, ou seja, essa procura por bens e serviços em virtude do consumo, ocasiona alta de preço. E aí o Fed é obrigado a retrair esse consumo como? Aumentando os juros, para forçar que as pessoas poupem ou comprem títulos públicos do governo norte-americano, os famosos Treasury Bonds, que são os títulos de longo prazo. Você tem os de curto prazo, que são os Treasury Bills. E o que está acontecendo já na prática? Juros norte-americanos continuam se elevando e os títulos públicos
do governo norte-americano chegaram às maiores taxas já registradas desde 2007. Chegaram a bater quase 4,8%, e essa aqui é uma taxa enorme para títulos de longo prazo. Portanto, outra consequência que veremos com esse conflito armado no curto prazo é a aversão ao risco nos mercados globais, as pessoas buscando ainda mais segurança. E como que elas buscam ainda mais segurança? Através dos títulos públicos norte-americanos, que são considerados os mais seguros do mundo. O risco de calote do governo norte-americano é muito, mas muito baixo. Ao menos é esta a percepção mundial. Em razão disso, você tendo títulos norte-americanos próximos de remunerar 5-6% em dólar, o mundo acaba se movendo nesse sentido, mandando o seu dinheiro, seu capital para esses títulos. E quando o mundo faz isso, ele está tirando dólares de circulação, está tirando os dólares do seu país, no caso o Brasil, por exemplo, e está concentrando em títulos públicos, reduzindo a quantidade de dólares em circulação. E essa redução de oferta de dólares ocasiona o quê? A alta no preço do dólar. No exemplo do Brasil, estamos vendo o dólar se apreciando desde julho frente ao real. E esse movimento continua, como você percebe aqui, nessa tendência de alta. E deve continuar. Por quê? Por conta da aversão ao risco, o capital estrangeiro, os dólares, se movem para os títulos públicos norte-americanos, que são considerados o melhor ativo livre de risco. É por isso que nós estamos vendo toda essa saída de capital da B3, esse fluxo de investimento estrangeiro negativo. Isso deve continuar. Isso está ocasionando quedas na Bolsa de Valores. Chegamos a mais de 120 mil pontos e já retraímos para abaixo de 115 mil pontos. E o grande fator é este, a saída do capital estrangeiro buscando segurança e altas remunerações em dólar sem risco por meio dos títulos públicos norte-americanos. Me perguntam também se não só o Ibovespa, mas também o Bitcoin deve cair. Nesse momento, o Bitcoin, que é um mercado que não para, sai caindo muito pouco, portanto ainda não houve nenhum tipo de grande movimento em relação ao Bitcoin. Já em relação ao mercado norte-americano e mercado brasileiro, deve haver alguma volatilidade na segunda-feira, mas nada é garantido. Além desses fatores que comentei para vocês, ainda temos que lembrar aqui da dívida pública norte-americana, que bateu recorde de 33 trilhões de dólares. A relação dívida-PIB norte-americana hoje já está se aproximando de 130%, e com juros mais elevados, essa dívida fica ainda mais alta, porque os juros encarecem a dívida. E, encarecendo a dívida, o mundo passa a ter uma desconfiança em relação à política fiscal norte-americana. E essa desconfiança em relação ao equilíbrio fiscal norte-americano faz com que os juros continuem se apreciando, juros longos principalmente. E aí vai gerando essa bola de neve de juros cada vez mais altos e as pessoas saindo dos ativos de risco para os ativos livres de risco, como é o caso dos títulos públicos norte-americanos, e aí vai gerando um efeito dominó. O dólar vai se apreciando cada vez mais e as bolsas mundiais ficam cada vez mais depreciadas. Para o investidor de longo prazo, isso não é necessariamente ruim, principalmente para você que eventualmente segue a estratégia de dividendos no Brasil, porque nós estamos vendo que todo esse movimento não prejudica as empresas que eventualmente você tem no portfólio, empresas do setor elétrico, do setor bancário, do setor de seguros. Então, você investindo nessas empresas mais óbvias e até eventualmente um pouquinho em petróleo, você fica bem protegido, tendo a oportunidade de acumular mais ações a preços mais baixos para receber ainda mais dividendos, já que o dividendo é pago por cada ação que você acaba possuindo. Alô, e esse movimento faz sentido de migração do capital para o dólar? Eu deveria fazer isso? Olha, o investimento no exterior deve estar no seu portfólio já há algum tempo. Como eu disse, você precisa se posicionar antecipadamente e consistentemente ao longo do tempo. Agora, você se posicionar em títulos públicos norte-americanos, você não vai conseguir. Esses títulos não estão disponíveis aos brasileiros. Você precisa se posicionar através de ETFs que replicam a performance desses títulos. Você tem como exemplo o TFLO, que pega aqui a taxa flutuante dos títulos públicos norte-americanos, como se fosse a nossa taxa Selic, com rendimento diário. Mas eu não faço isso, eu prefiro simplesmente investir em empresas norte-americanas consistentemente e nas empresas brasileiras que acabam ficando depreciadas em razão de todo esse movimento especulativo do capital estrangeiro. Agora, proteção na renda fixa de longo prazo é o que eu sempre venho falando. Procure títulos públicos que rendam IPCA+. Por que eu digo isso? Porque a inflação brasileira deve continuar subindo, porque no caso brasileiro,
os nossos juros estão caindo, ao contrário da tendência norte-americana no momento. E isso ocasiona estímulo ao consumo, porque o crédito fica mais barato no Brasil. Então o IPCA tende a subir, razão pela qual na renda fixa essa é a melhor forma de se proteger no longo prazo. Curto prazo, nunca utilize Tesouro IPCA+, mas Tesouro Selic. E, dentro da sua posição em renda variável, é simplesmente investir em empresas anticíclicas que não se sujeitam a esses ciclos, como as seguradoras, bancos sólidos, empresas do setor elétrico, e que vão te remunerar com bons dividendos. Não tem outra forma além destas. Você não pode seguir pelo efeito manada de sair vendendo tudo, comprando apenas renda fixa americana de alguma forma, senão você vai estar indo de acordo com esse movimento especulativo que acaba só beneficiando os grandes traders, que são as grandes instituições financeiras, não você, o investidor individual. Em resumo, quais são os impactos que devemos ter com essa guerra? Alta no preço do barril do petróleo, que deve continuar a sua tendência de alta nas ações das empresas que vendem petróleo, alta no dólar, que deve continuar mais um pouco, e elevação das taxas de longo prazo dos títulos públicos norte-americanos. E vale ainda acrescentar o seguinte, uma questão geopolítica. Caso o governo norte-americano preste apoio financeiro a Israel, e considerando toda essa dívida pública enorme que assola os Estados Unidos, isso vai gerar ainda mais desconfiança dos investidores, que vão exigir ainda mais prêmio de risco, ocasionando eventual maior alta ainda nas taxas de juros longas dos Estados Unidos, que vai, em razão da correlação negativa com os ativos de risco, a aversão ao risco, gerando queda nas ações brasileiras e norte-americanas. Seguindo com mais uma pergunta aqui, Taesa nos valores atuais, está valendo a pena na sua opinião? Muito bem, Taesa hoje é uma grande dúvida dos investidores previdenciários. Afinal de contas, as ações estão caindo e andando de lado, há diversos ruídos envolvendo as ações, muitos dizendo que ela está cara, mas afinal de contas, nos preços atuais, ela está valendo a pena? Veja, quais são os principais riscos hoje associados à Taesa? O primeiro grande risco é justamente o fato de que as duas maiores concessões da Taesa, a Novatrans e TSN, irão vencer em 2030, gerando uma perda de RAP de mais de R$1 bilhão. Então essa é a grande preocupação dos investidores. Como que a Taesa vai conseguir suprir essa falta, sendo que ela não ganhou nenhum grande leilão nesse ano? Além do fato de que a dívida da Taesa hoje está elevada, relação dívida líquida sobre EBITDA acima de 4 vezes, e de fato está acima de 4 vezes. Não bastasse essa dívida, indicador preço-lucro da Taesa acima de 10 vezes, indicando eventual ausência de desconto na empresa, negociando ainda acima do valor patrimonial. O dividendo começou a cair, já que a Taesa estava remunerando acima de 10%. E a visão do mercado é que esses dividendos tendem a cair ainda mais, porque a empresa precisa conseguir novas concessões que substituam essa perda de RAP em 2030. Temos ainda a queda do IGPM, que gerou queda nos resultados de Taesa, até por isso que esse PL disparou, só que no último reporte trimestral o impacto não foi tão grande assim. Então isso foi relativamente compensado. Hoje Taesa está cotada a 34, é um bom preço? Pensando no critério do Bazin e exigindo-se no mínimo um dividend yield de 7 ou até 8% em Taesa, até R$ 36, é cabível comprar Taesa. E apesar desses riscos, Taesa historicamente entregou uma remuneração muito consistente, foi a maior pagadora de dividendos. Ela sempre valorizou o acionista, e isso merece um pingo de confiança do acionista que pensa em dividendos. Eu não estou comprando Taesa no momento, mas eu entendo quem compra até os 36, o risco não é alto. No momento, apenas por uma questão de custo de oportunidade, estou comprando Transmissão Paulista, que na minha visão ficou mais barata do que a Taesa. E ainda há outro risco nesse setor, o risco de que o subsetor de transmissão de energia elétrica está cada vez mais competitivo, gerando deságios maiores nos leilões de transmissão, fazendo com que a previsão de receita anual permitida dessas empresas e, consequentemente, o seu retorno sobre o investimento seja inferior. Então, esses negócios, apesar de previsíveis, estão cada vez menos rentáveis. Essa é a ideia que acaba se refletindo também no preço dessas ações. Apesar disso tudo, ainda vale a pena ter transmissão de energia na carteira? Com certeza, pela previsibilidade. São empresas anticíclicas que, mesmo em cenários de crise, você vai continuar recebendo dividendos, elas vão continuar recebendo o lucro delas e a receita delas. Isso vai gerar uma tranquilidade no curto prazo para você, investidor, continuar, porque
O investidor vencedor é o investidor sobrevivente, não o investidor que tem as maiores taxas de rentabilidade no curto prazo. Então você tem que buscar sobreviver no mercado, e esse tipo de empresa te ajuda a sobreviver. E uma última pergunta: BB Seguridade e Caixa Seguridade cabem numa mesma carteira? Essa é uma dúvida muito comum, porque as pessoas acabam tendo a seguinte dúvida: como as duas empresas são seguradoras, não seria um excesso de diversificação e até mesmo uma correlação positiva desnecessária inserir essas duas ações na carteira? E na minha visão, a resposta é não. Faz sentido sim, portanto, ter as duas na carteira. Por quê? Porque BB Seguridade ela é mais voltada para o agronegócio brasileiro, que segue crescendo muito nos últimos anos e é o grande responsável pelo impulsionamento do PIB brasileiro. Então há uma dependência mais aqui do agro. Ao passo que a Caixa Seguridade é mais voltada para o setor habitacional, sendo que inclusive a Caixa Seguridade teve dividendos mais consistentes, menos voláteis, um payout mais consistente, até mesmo na crise do coronavírus. Algo que não aconteceu com a BB Seguridade, só que a BB Seguridade tem um ROI maior. Então você tem elementos aqui que se encaixam. No curto prazo, nós tivemos o quê? Uma alta nas ações da Caixa Seguridade e uma correção de preços em BB Seguridade. Então não teve necessariamente uma correlação de movimento de preços. De tal modo que isso também é positivo. Nós buscamos o quê? Uma carteira minimamente descorrelacionada dentro do nosso portfólio. É o que preconiza o Ray Dalio, com razão. Portanto, o que nós tivemos aqui com BB Seguridade? Tivemos aqui uma correção de preços, que aconteceu aqui nesse ano de 2023, porque a ação disparou muito no ano de 2022. E a Caixa Seguridade, ela não teve essa correção. Na verdade, ela só disparou. Então você teve movimentos de preços distintos. Você também tem aqui dividendos hoje distintos. Outro ponto interessante é que a BB Seguridade já é uma empresa maior, a Caixa Seguridade é uma empresa menor, então é como se você colocasse uma small cap do mesmo setor na carteira e uma large cap. Isso também pode fazer sentido, porque pelo fator tamanho, a tendência é que a empresa menor cresça mais, só que o risco é um pouco maior também. Isso teoricamente. E aqui no caso da empresa mais robusta, maior, ela não vai crescer tanto, por outro lado, teoricamente o risco é menor. Então tudo isso faz sentido dentro de uma carteira para que a carteira fique realmente blindada. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, inclusive ter aulas sobre opções, considere se tornar membro do canal Mirai Avançado, é o 3º nível. Os outros níveis têm vídeos exclusivos. E alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual a dúvida você gostaria de ter respondida num próximo vídeo, e não deixa de me seguir no Instagram, deixo o link aqui embaixo, para que você possa enviar a sua questão.